bem-vindo, porque nós estamos ao vivo. 4h59 da manhã. Toque, 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 toque. Tem alguém em casa aí? Bora tocar o terror na terra. Já chega aí, escreve aí, bora TTT. Tocar o terror na terra. Escreve aí, bora TTT. Sextou. Sextou da melhor forma. Qual forma que é essa, Thiago? Compartilhando tudo aquilo que a gente deseja para as nossas vidas. Então, tô vendo aí o Marcelo tá aí, o Leandrão tá aí, o Derek tá aí, o Hélio tá aí, o Renato tá aí, a Liliane tá aí, Ana, Fabi, Bárbara, João, Valmor, Medrado tá aí, Elisa, Mel. Bora tocar o terror na terra. Então já escreve aí, bora TTT. O que é TTT, Thiago? É tocar o terror na terra. O que isso significa? Fazer o que precisa ser feito. Você que está assistindo essa live gravada, seja muito bem-vindo. Você é meu convidado para fazer parte de um pelotão que não aceita ser acordado pelo sol. Coloca aí, escreve nos comentários. Eu coloco pressão no sol. Eu boto pressão no sol. Por que colocar pressão no sol? Porque quando ele desponta para acordar, nós já estamos produzindo há muito tempo. Já está produzindo há muito tempo. Então existe um pelotão que coloca a pressão no sol e esses somos nós. Já é? Tá preparado? Ontem nós fizemos uma leitura de 1 Coríntios, capítulo 12. Falamos sobre dons espirituais, falamos sobre corpo. E dentro do corpo nós falamos sobre unidade, que é mais importante unidade do que união. Algumas pessoas têm vivido um estado de união dentro das suas casas, suas empresas, nas suas vidas. E qual que é o convite? Sair da fase de união e ir para a unidade. Assim como foi feito lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel, o texto diz que o povo tinha uma só língua e vivia em unidade. E por ter uma só língua e viver em unidade, eles iam conquistar qualquer coisa. E eles estavam construindo uma grande cidade, uma grande torre, que ela chegaria aos céus. E o próprio Deus desce e fala o seguinte: vamos confundir a língua desse povo, porque eles estão com uma só linguagem, estão em unidade. E o que isso vai acontecer? Isso daí vai fazer com que eles consigam conquistar tudo o que eles querem. Então a unidade ela é muito importante, muito mais do que a união. Deixa eu te fazer um convite. Toda vez que explodir o seu coração, você aperta esse coraçãozinho aqui, ó. Aperta aí só para testar, ver se funcionou aí. Aperta aí. Aperta aí o coraçãozinho. E explodiu sua mente, você vai botar nos comentários aqui, putz, P-U-T-Z-Z. Vai escrever putz. Putz. Putz vai explodir a sua mente e o coraçãozinho aqui explodindo o seu coração. Você já compartilhou? Compartilha aí com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Estou compartilhando aqui, ó, 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Aí. Deu falha ao enviar. Deixa eu mandar aqui. Enviado. Bora lá então. E aí ontem nós falamos exatamente sobre isso daí. O próprio Deus desce e confunde a língua. Por quê? Porque o propósito era outro. O propósito de Deus para a humanidade sempre foi: vão, espalhem, subjuguem. A gente leu Gênesis capítulo 1, versículo 26. Exatamente a nossa missão. Que nós somos imagem e semelhança e nós somos chamados para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas.
Então, quando ele olha para isso, ele fala o seguinte: o objetivo do ser humano, o propósito para o ser humano é espalhem e subjuguem toda a terra. Não fiquem amontoados num único lugar. E Nimrod, que foi o grande arquiteto, quem orquestrou toda a construção da Torre de Babel, que é um espírito, um demônio, ele queria fazer o quê? Juntar todo o povo. E juntando todo o povo, ele ia contra os princípios de Deus. Por que ele queria juntar todo o povo? Porque um pouco tempo atrás aconteceu o dilúvio, o grande dilúvio, e sobreviveu apenas... A humanidade estava tão perdida, que Deus mandou muita água. E mandando muita água veio um dilúvio e acabou com toda a terra. Sobrevivendo somente Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos e uma espécie de cada um dos animais. Somente isso é o que sobreviveu na terra. Só que pós-dilúvio, o Senhor manda um grande arco-íris falando o seguinte: esse é o sinal, o meu sinal para os homens. Todas as vezes que vocês olharem para o arco-íris, vocês lembrarão da minha aliança com os homens, que eu nunca mais vou mandar água. E aí Nimrod falou o seguinte: vamos contra Deus. Não falou vamos contra Deus, mas ele tinha um ímpeto contra Deus. Ele queria crescer toda essa torre, porque caso Deus mentisse, mandasse água novamente, fosse um dilúvio, essa água não alcançaria e não acabaria com a humanidade. Por que eu estou te falando isso? Estou te falando exatamente da importância da unidade, que é diferente de união. União é você ser sustentado por algo externo. Então, ontem eu utilizei alguns livros. Deixa eu mostrar. Exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é união. Isso aqui é união. Existe algo que sustenta todos esses livros. Unidade é diferente, é você já não conseguir mais reconhecer cada um deles. E a gente falou isso daí, e depois a gente foi falar sobre os frutos do Espírito. Então existem os dons espirituais, e a gente viu que são 9 dons espirituais, e depois a gente vai falar sobre os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? É sobre o comportamento. Aqui os dons espirituais falam sobre o nosso chamado, sobre aquilo que nós somos chamados para fazer e exercer. E depois, vamos lá, falamos sobre os frutos do Espírito. Feita essa revisão, bora acelerar no dia de hoje, tocar o terror na terra. Todos os dias após o 459, eu coloco essa live dentro do feed. É só você ir lá, deixar o maior aprendizado que você teve, deixando o maior aprendizado que você teve, compartilha com as pessoas que mais fazem sentido. Por que isso, Thiago? Porque tem um pelotão se levantando. Mais de 3 anos, a gente fazendo 459 do Brasil, eu recebo todos os dias até hoje direct de pessoas que foram transformadas por esse momento. Por que eu preciso acordar cedo? Qual que faz a diferença? Presta atenção, acordar cedo não vai te fazer prosperar. Próxima semana a gente entra numa sequência do 459 falando exatamente sobre prosperidade. Mas acordar cedo não vai te fazer prosperar. Como não, Thiago? Se fizesse alguém prosperar acordando cedo, os padeiros seriam as pessoas mais ricas que já existiam. Porque eles acordam muito cedo. Para preparar a massa, assar o pão e te entregar o pãozinho fresco. Eles acordam muito cedo. Então, acordar cedo não vai fazer diferença. Mas o que você faz acordando cedo, isso sim faz a diferença. O que você faz acordando cedo. Então, por que acordar às 4h59 da manhã, Thiago? Nesse horário não tem ninguém enchendo o saco. Nesse horário não tem ninguém mandando mensagem, mandando e-mail, telefonema. É o momento ideal para você estudar, se desenvolver, aprender, criar novas habilidades. Nesse horário das 4h59, se você começar a produzir às 4h59, 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 hora da tarde. Quando você sair para almoçar, você já produziu o que as pessoas vão levar até 5, 6 horas da tarde para fazer. Então você já fez tudo.
Após 1 hora você pode desfrutar e curtir a vida doidada. Esses são os objetivos para a gente acordar. Então eu recebo até hoje depoimentos de pessoas falando sobre o 459 e o quanto isso foi importante na vida delas, o quanto isso transformou a vida delas. E é por isso que a gente tem se levantado para esse novo tempo. E você faz parte desse pelotão. Escreve aí, eu sou, hashtag, coloca assim, hashtag, eu sou 459. Escreve aí, eu sou 459. Bora lá então, eu ia fazer um outro texto, vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, coloca aí. Coloca aí, 1 Coríntios capítulo 13, 1CO13, escreve aí, 1CO13. Fala o seguinte, passo agora a mostrar-lhes, porque eu te peço tanto para escrever, que às vezes esse horário, eu sei que às vezes você fica aí sentado, assistindo na cama, no sofá, ó, sai dessa cama, levanta esse sofá e vai sentar numa cadeira. Para de ser preguiçoso. Você ficar aí, vai dormir. Para de ser preguiçoso. Não volta para sua cama. Presta atenção. Não volta para sua cama. Depois eu vou te passar os códigos. Próxima semana, os códigos da prosperidade. Eu vou te passar exatamente isso. Então vai sentar numa cadeira, na mesa. Então porque eu peço para você anotar. Porque eu sei que às vezes fica aqui, fica... É desafiador, calma, fica tranquilo. Uma semana, na semana seguinte piora um pouco, e aí na semana seguinte é que as coisas começam a dar certo. Tô te falando, desde 2020 eu acordo às 4h59. Esse estilo de vida mudou a minha vida, me fez prosperar muito, numa velocidade que eu não imaginava. O que é a cama, Thiago? Por que eu preciso sair da cama? A cama, ela é um caixão. Presta atenção. A sua cama, ela é um caixão. Por que ela é um caixão, Thiago? Porque tem muita gente morta na cama. Sabe o que acontece na cama? A cama é local de sonhadores. Como assim, Thiago? Só sonha quem está dormindo. Porque quem está produzindo não tem tempo para sonhar. Anota isso daí. Cama é local de sonhadores. Porque quem está produzindo não tem tempo para estar dormindo. Então, tua cama tem que ser um local só para você fazer que nem esse aqui, ó. Você vai lá, conecta, tempo suficiente, desconectou, vai prosperar. 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte, passo agora a mostrar-lhes quem que é, o que está escrito em 1 Coríntios. 1 Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo e ele escreve uma carta, na verdade 2 cartas a essa igreja, considerando uma igreja boa, mas muito problemática e que ela precisava de ajuda em diversas razões. Então Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntio. Ele está em 1 Coríntios capítulo 13, então coloca aí 1CO13, que diz o seguinte, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ele tinha acabado de falar sobre dons espirituais e sobre unidade e linguagem. Só que ele começa a acrescentar, fala o seguinte, passo-lhes a falar sobre algo muito mais importante e excelente. O que será que é mais excelente do que os dons espirituais, unidade e linguagem? E ele começa a falar, o capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Paulo já acrescenta já na primeira estampa, é muito massa a forma que Paulo coloca essas coisas, porque ele confronta, ele fala o seguinte, ei, vem cá, mesmo que você faça tudo que você está fazendo, mesmo que você tenha todos os dons espirituais, mesmo que você esteja em unidade de linguagem, se você não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. O que é um prato que retina? Eu tô com a minha bateria aqui, ó. Um prato que retina é esse aqui, ó. Pam! Você não vai conseguir ouvir agora porque ele está desligado. É uma bateria elétrica, ela está desligada. Mas é como um prato que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profecia, que a gente acabou de falar ontem, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E presta atenção, vou repetir o versículo 2 para você começar a entender. Você está com papel e caneta aí? Sempre que você vier para o 459, pegue papel e caneta. Não venha para ser apenas um ouvinte. Lá no livro de Tiago ele fala muito bem, não seja ouvinte da palavra, mas seja um praticante. Pegue, anote, entenda e pratique. O processo da vida, ele envolve 3 fases. Quais são as 3 fases? Eu absorvo o conteúdo, passo por uma transformação e gera um transbordo. Então eu pego um conteúdo, gera uma transformação e transbordo. Olha só o que ele fala no versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Então ele fala sobre 4 dons espirituais que a gente tinha falado ontem. Ontem no capítulo 12, versículo 4 diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em todos. Nós falamos que o Espírito Santo age de 3 formas, ou agiu durante a história de 3 formas. No Antigo Testamento, ele vinha sobre os profetas. Quando Jesus veio, ele atuou com Jesus. Hoje ele atua dentro de nós. Então está aqui o ser humano. O Espírito Santo vinha e atuava sobre os profetas. Por uma determinada obra, vinha determinada obra. Depois com Jesus, ele atuou junto com Jesus. E aí hoje ele atua dentro de nós. Então aqui fala de diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em nós. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro é dado a palavra de conhecimento, a outro fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de cura. Pelo único Espírito, a outro o poder de operar milagres, a outra a profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então ele coloca, um pouco tempo atrás, todos os dons espirituais para todo aquele que buscar, aquele que Jesus deixou, que é para consolar, guiar e orientar. Se você realmente buscar Ele, esses são os dons espirituais. E eu oro todos os dias para o Senhor me entregar todos eles conforme a vontade dEle e conforme a obra que Ele coloca na minha vida. Eu não aceito. Se grandes homens já tiveram todos esses acessos a todos os dons espirituais, eu oro todos os dias para que eu tenha realmente todos esses dons para cumprir aquilo que Ele já começou a boa obra em mim. E ele começa a falar sobre isso daí. Só que no capítulo 13 ele pega e dá uma carteirada na sua fuça, fala o seguinte: ei, você pode ter o dom de profecia, o dom dos mistérios, do conhecimento e fé, de capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entrego o meu corpo para ser queimado. Quando ele fala lá em Romanos, ele vai pregar para a igreja de Roma. Roma é da onde que ele veio. Quando ele começa a pregar para a igreja de Roma, olha só que interessante. Ele, um romano, na verdade, Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele tinha acesso em vários lugares, ele falava 2 idiomas. Era um cara muito bem conceituado para aquela época. E ele atuava com o governo romano. Só que quando ele recebe na estrada de Damasco um relacionamento e Jesus mostra algo para ele. Eu sempre falo o seguinte, para todos os caçadores de Deus: pare de viver Deus conforme os olhos de outras pessoas. Pare de viver Deus baseado em experiência de outras pessoas. Pare de buscar Deus aonde Ele já passou. Comece a buscar aonde Ele vai passar. Como que eu faço isso? Vivendo apenas nas experiências próprias. Todos vocês têm que viver suas próprias experiências. E aí Paulo recebe algo de Jesus na estrada de Damasco e ele vê o reino. Em 2013, o Senhor me deu a oportunidade de ver, e presta atenção, e é impossível, vou usar um termo que não existe, mas só para você entender o que eu estou falando, é impossível desver algo que você viu.
o que o Senhor me mostrou em 2013, é impossível não ver. Por isso que gera uma indignação tamanha e um senso de velocidade para entregar uma mensagem rápida e transformadora. Porque é impossível você desvelar o que você viu, então pare de viver baseado na experiência de outras pessoas. Não viva um Deus de ouvir falar, mas um Deus de experiências próprias. E aí Paulo, no caminho para Damasco, no caminho de Damasco, onde ele ia perseguir os cristãos, ele teve esse acesso ao reino, ele viu isso e ele começa a mudar. Quando ele começa a mudar, ele tem um desafio de pregar para a igreja de Roma, que eram as pessoas que conviviam com ele, que conheciam o velho homem, que conheciam o Saulo, que era o nome de Paulo antes de ter, na verdade, o nome que ele era conhecido de batismo, Saulo. As pessoas conheciam ele, e as pessoas conhecendo ele, falavam o seguinte: eu sei de onde você veio. E aí quando ele começa a pregar para a igreja de Roma, ele fala: você quer viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, você precisa mudar a sua forma de pensar. Como? Entregando seu corpo como um sacrifício vivo. Quer dizer, deixando as suas vontades, deixando seus paradigmas, deixando tudo de lado e vivendo aquilo que é bom, perfeito e agradável, mas entregando como um sacrifício vivo. E aqui ele fala exatamente a mesma coisa. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Quer dizer, fazendo sacrifício. Em todos os momentos você vai ver que o Senhor prefere a obediência do que o sacrifício. Algumas pessoas nos dias atuais têm vivido de sacrifícios. O sacrifício não é glorificado. Não existe glória nenhuma em sacrifício, mas sim em obediência. Coloque isso daí. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer no seu chamado, obedecer na sua vida, obedecer ao seu coração e não sacrificar. Por que alguém sacrifica? Só sacrifica alguém que não se posicionou anteriormente, que não obedeceu anteriormente. Se você começa a obedecer, você não precisa sacrificar. Não existe mérito nenhum em sacrificar. O que é o sacrifício, Tiago? O sacrifício era algo que alguém precisaria fazer antes e não fez, e aí teve que sacrificar. Eu não sei quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas meu coração está explodindo, eu estou começando a acelerar de uma forma para você começar a entender que existe algo muito maior que você recebe todos os dias. E só precisa obedecer. Obedecer o quê, Tiago? Aquilo que ele já colocou no seu coração. Você sabe aquilo que ele já colocou no seu coração. E aí Paulo fala o seguinte: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo. O que isso significa? Não importa a sua situação atual, não importa o seu cargo atual, não importa tudo que você fale, se não tiver amor, nada disso valerá a pena. E que amor é? Existem 3 tipos de amor. Existe o amor eros, existe o amor eros, existe o amor ágape e o amor filéu. Qual é esse amor que ele fala? É sobre o amor ágape. O que é o amor ágape? É como um amor paterno, é o amor de Deus, é o amor que não tem sexo, é o amor genuíno. Amor ágape, eros, fidel. E aí ele começa a falar o seguinte: você quer saber que tipo de amor é esse? Você quer saber que tipo de amor é esse? E aí ele começa a falar o seguinte: o amor é paciente. Pega as características do amor agora. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor, escreve aí, amor não é um sentimento, ele é amor, ele é uma decisão.
Decidir amar alguém é realmente exercer a paciência, a bondade, não ter inveja, não se vangloriar, não se orgulhar, não maltratar, não buscar os seus próprios interesses, não se irar facilmente, não guardar rancor, não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade. Isso é o verdadeiro amor. Coloca aí, o verdadeiro amor envolve uma série de decisões e decisões diárias. Amor, ele é uma decisão, não é um sentimento. Ninguém acorda todos os dias falando o seguinte: eu acordei para amar as pessoas. Sabe qual é a minha maior ira? É que independente se eu gosto ou não, a única obrigação que eu tenho é amar você que está aqui. A única coisa que você é obrigado é amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como amar a si mesmo. É o amor que lança fora todo medo. Não é a sua coragem. Não é o quanto que você sabe. O amor, ele é uma decisão diária que envolve uma série de coisas, e a única coisa que eu preciso todos os dias é amar a você. Gostando, não gostando, aceitando, não aceitando, concordando, não concordando, a única coisa que eu preciso todos os dias, e a única obrigatoriedade que eu tenho todos os dias é de te amar assim como eu me amo. Então, o que acontece com o amor? O amor, ele pega todo o medo que alguém tem e lança tudo fora. Como que o amor lança tudo fora? Você que tem medo, escreve um antídoto para o medo. Para você se tornar alguém com antimedo. Escreve aí, antimedo. O que é o antimedo? Antimedo, e teu cérebro vai fritar agora. Antimedo é o amor. Você quer vencer o medo? Existem dois medos. O medo natural e o medo emocional. O medo natural é aquele que te preserva a sua vida, de você, por exemplo, não se jogar de cima de um prédio. Esse. Existe um medo emocional. Você quer curar isso aí? Quer ser alguém anti-medo? Decida amar todos os dias. E como eu decido amar? Eu estou te dando um passo a passo. Você ainda não entendeu o que é amor. Eu estou te dando um passo a passo. Se você decide amar todos os dias, você decide ser paciente, ser bondoso, não invejar, não se vangloriar, não se orgulhar, não buscar seus próprios interesses, não se irar facilmente, não guardar rancor, não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade. Você quer amar todos os dias, por isso que não é fácil, amigo. Nem todo mundo ama, nem todo mundo vence o medo. Por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ao invés de viver tudo isso, as pessoas estão baseando o seu naquilo que tem, naquilo que fazem, naquilo que dirigem, aonde moram, aquilo que vestem. Presta atenção, nunca foi sobre isso. E quem vos escreve isso, o apóstolo Paulo, era alguém de alta estima na sociedade. Ele vê o reino através do encontro verdadeiro com Jesus. E quando ele vê o reino, após isso, ele fica 3 dias cego, ele é evangelizado, alguém prega para ele levanta dali, pós os 3 dias, ele não sai pregando, ele fica durante 2 anos estudando. Paulo fazia parte da escola estoica, discípulo de Gamaliel, um cara muito bem estudado. E ele que vos escreve isso aqui para uma igreja problemática na época. Problemática para a época. Ele começa a escrever para isso. Ele continua falando o seguinte: o amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Nossa, é massa demais quando você começa a ouvir
um cara que nem Paulo escrevendo dessa forma. Ele fala, você não precisa ser obrigado a nada. Tem uma parte que fala o seguinte, quando você chegou mais perto, ele começa a falar o seguinte, eu não sou obrigado a nada, nem eu me julgo, eu não tenho capacidade de me julgar e muito menos julgar outras pessoas. Por quê? Porque o único que me julga é o Senhor que me julga, foi Ele que me chamou para essa missão. Eu não sou obrigado a nada, a minha única obrigação é amar o próximo como a mim mesmo. E aí não adianta, ontem nós falamos sobre os dons espirituais, não adianta ele falar sobre os dons espirituais e você ter todos os dons, dons de profecia, dons de cura, dons de sabedoria, dons de palavra de conhecimento, de fé, dons de operar milagres, discernimento de espírito. Não adianta ter todos esses dons, não adianta eu ter unidade de linguagem, aquele que ele falou no capítulo 12. Se não tiver amor, serei como um prato que retinei. Presta atenção, você que está aqui, toque, 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 você que acordou às 4h59 da manhã para colocar pressão no sol. Não adianta se basear o seu eu, não adianta basear o seu eu naquilo que você tem, naquilo que você veste, naquilo que você faz hoje. Isso é apenas uma fase. Para de olhar para a sua fase atual e achar que isso te determina, seja ela boa, seja ela ruim, essa fase ela não te determina. O que você vive hoje, Salomão falava o seguinte, alegre-se na sua fase. Se tiver uma fase boa, comemore. Se tiver uma fase ruim, aprenda. Pegue os códigos da fase ruim, entenda que tudo é. E ele continua falando, lá em Provérbios, Salomão continua falando o seguinte, que os ricos de boa estima se alegrem com isso, mas se alegrem com os irmãos de baixa estima. E aqueles de baixa estima se alegrem com os irmãos, porque assim como as plantas que queimam fora de época, assim é o rico em qualquer momento. Por isso não construa a riqueza, não construa suas fortalezas através da sua riqueza, porque isso é somente uma fase. Escreve aí. Isso é somente uma fase. E aí a gente continua falando o seguinte, o amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe qual é uma das maiores características de quem cresce e se desenvolve? Tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Hoje, numa realidade de uma sociedade volátil, uma sociedade fast food, onde as pessoas esperam e desejam resultados rápidos, quer dizer, eu acesso já tenho que ter resultado. Paulo fala o seguinte, quer exercer o verdadeiro amor, que é isso que muda e não adianta se basear no suas próprias habilidades. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A pergunta é, o quanto que você tem crido, o quanto que você tem suportado, o quanto que você tem sofrido, o quanto que você tem esperado no seu casamento, o quanto você tem crido, suportado, esperado, sofrido no seu trabalho, o quanto que você tem sofrido, crido, esperado, suportado com seus filhos, o quanto que você sofre, crê, espera, suporta com as pessoas que andam com você, o quanto que você sofre, crê, espera e suporta na vinda daquele que é perfeito, porque quando aquele que é perfeito chegar, tudo que é imperfeito desaparecerá. Então o apóstolo Paulo já fala o seguinte, ei, não ache que você é perfeito, não se julgue perfeito, porque perfeito ele está por vir e quando ele chegar, ele vai desaparecer com tudo aquilo que é imperfeito. Putz, escreve um putz grandão aí nos comentários se está explodindo a sua mente, seu coração. Oh. E a primícia não é você amar alguém porque Cristo ele te amou primeiro. Cristo, ele te amou primeiro, ele decidiu.
Quando eu falo que não adianta nada você ter todos os dons, como ele fala no começo do capítulo 3, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente do que os dons espirituais e a diversidade da unidade do corpo. Ele fala, vou lhe mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, serei nada, serei. E daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso daí, eu vou te mostrar sobre os dons de profecia e sobre os dons de língua. E ele continua falando o seguinte, ele vai te mostrar agora que o amor está junto com o amadurecimento. Coloca aí, o amor e o amadurecimento, ele caminha junto. Você só demonstra o seu nível de amor conforme a sua maturidade, eu vou te mostrar agora. Conforme você cresce em maturidade, você cresce em amor. Não tem como uma criança ser paciente, bondosa, não invejar, não se vangloriar, não se orgulhar, não maltratar, não buscar seus próprios interesses, não se irar facilmente, não guardar rancor. Você que tem filho sabe exatamente o que eu estou te falando. Você sabe o que eu estou te falando. Não tem como uma criança não se alegrar com injustiça, mas se alegrar na verdade. Por quê? Porque o nível de maturidade dela, de amadurecimento dela é baixo. E você vai começar a entender que quanto maior a minha maturidade, maior o meu amor. Algumas pessoas não aguentam ser julgadas, outros não aguentam esperar, outras não aguentam suportar, outros não aguentam sofrer. Isso só mostra a sua maturidade. A quantidade de amor só mostra na sua maturidade. Eu vou te mostrar agora, versículo 11, coloca aí versículo 11. E se você quiser, grifa ele aí. Fala o seguinte, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como um menino. Qual é o problema da sociedade atual, onde eles querem aumentar a adolescência para 24 anos? Presta atenção, 24 anos. Já é um homem formado. Que adolescente de 24 anos, moço? O mundo que jaz no maligno quer idiotizar os seres humanos. Se você olha, algum tempo atrás, as pessoas casavam com 16, 17 anos, não com a mentalidade de 16, 17 anos de hoje. Eram homens e mulheres formadas. Engraçado que eu estou entrando num processo de cidadania e eu comecei a pegar certidões dos meus tataravós que nasceram em 1886 e tá lá, casaram-se com 16 anos, casaram-se com 17 anos, casaram-se com 18 anos, já eram homens e mulheres. Não é essa idiotice que estão fazendo nos dias atuais de amadurecer com 24 anos. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Presta atenção, quando eu era um menino, eu sofria como um menino, eu cria na mesma intensidade de um menino, eu esperava na mesma capacidade de um menino e eu suportava exatamente no mesmo nível como um menino. Quando eu era um menino, eu não me irava facilmente como um menino. Quando eu era um menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. E eu não buscava meus próprios interesses como um menino. Quando eu era um menino, eu era paciente como um menino. Eu era bondoso como um menino. Não me vangloriaria como um menino. Eu não me orgulhava como um menino. Eu não me maltratava como um menino. Oh, presta atenção aqui. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como um menino. Bosch perguntou, alguma coisa de escatologia eu entendo. Pode mandar aí. A Bíblia que eu estou lendo é a NVI, Nova Versão Internacional. A NVI e a King James. São as duas que eu leio aqui de estudo para a gente estudar. Então eu busco referência nos dois. Presta atenção. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu vivia como menino, eu pensava como menino. Quer dizer, o meu comportamento era exatamente como um menino. Eu quero que você olhe hoje para o seu comportamento.
Imaginar o comportamento de uma criança de 3 anos, de 6 anos, de 10 anos. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Você que está chegando depois, a gente está lendo 1 Coríntios 13. E você que chegou depois das 4h59, já perdeu o bonde, está entrando em alta velocidade. Sabe o que está acontecendo quando você não entra às 4h59 da manhã? É como um foguete passando, não um trem, mas um trem-bala passando. E você não entrou na estação e está agarrado lá de fora, segurando... Eu quero entender. E tá exatamente isso, sabendo que precisa pegar essa locomotiva às 4h59, pessoas que não aceitam ser acordadas pelo sol, mas sim colocam pressão no sol. E é isso que está acontecendo. Por isso que eu te convido, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estarmos juntos aqui para colocar a pressão no sol e começar a ter novos comportamentos. Posso te falar? 60 dias, seus resultados serão diferentes. Em 21 dias você já não vai se reconhecer. Primeira semana você fala, o que eu estou fazendo aqui? Segunda semana você fala, eu não acredito que eu estou aqui. Terceira semana as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. E aí 21 dias você se olha diferente. A sua fala é diferente, o seu pensamento é diferente, o seu comportamento é diferente. Como que você sabe isso, Thiago? Porque eu passei por isso lá em 2020. 2021 eu estive à frente junto com o Pablo do 4h59 e eu vi milhares de pessoas sendo transformadas por causa dessa maneira de pensar, desse lifestyle, esse estilo de vida. Então o que eu quero que você desenvolva todos os dias é essa decisão diária. Qual é a decisão diária? Decidir amar todos os dias. E como eu decido amar, Thiago? Tá aqui, Paulo te ensina. Seja paciente, seja bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarde rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Sofre, crê, espera, suporta. É isso que você faz diariamente. Algumas pessoas te acusam de inteligência emocional, durante muito tempo foi colocado de uma forma pejorativa, que inteligência emocional é ser bobo, ficar calado. Não. Inteligência emocional é fazer exatamente você acionar ou desacionar a máquina que você carrega. Jesus uma vez ele chegou no templo e ele quebrou todo o templo. Por quê? Porque eles tinham feito da casa de Deus uma casa dos homens. Tinham esquecido tudo aquilo que um dia o Senhor colocou no templo e tudo aquilo que ele queria, o propósito daquele templo. E aí Jesus ele aciona uma ira, uma fúria, que é a mesma fúria do cavaleiro, de quando ele vai chegar nos últimos dias, é uma mesma fúria, que ele vai estar governando com cetro de ferro. Não é algo bondoso. O problema é que você lê a Bíblia de uma forma romântica. Jesus não é alguém bonzinho. Assim como você não deveria ser alguém bonzinho. Ele é alguém bom, que faz o bem, que não busca seus próprios interesses, que não se ira facilmente e não guarda rancor. E ele fala o seguinte, que o seu amor está junto com o amadurecimento que você tem. Porque quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, raciocinava como menino. E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Qual é o problema atual? Que existem homens de 30, 35, 40, 45, 50 anos com mentalidade de criança. A idiotização que está sendo feita na humanidade, a disfunção das características do homem tem feito que homens de 30, 35, 40, 50 anos vivam como meninos. Não apenas na sua feição, no seu comportamento, mas nas suas características, pessoas que buscam seus próprios interesses, que se iram facilmente como crianças mimadas. Eu fico imaginando hoje Paulo pregar nos dias atuais. O quanto que a sociedade tem se perdido, porque não vive exatamente isso. Eu nunca vi um texto tão atual como isso que nós estamos lendo agora. Vocês estão entendendo isso?
Presta atenção. É no seu amadurecimento que você desenvolve o amor. Ele continua falando o seguinte: agora, pois, vemos um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face aquele que era perfeito, que vai vir cobrir aquilo que é imperfeito. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora 3 coisas. Só que antes de falar sobre 3 coisas que permanecem, eu quero que você entenda que diz que nós passaremos a eternidade. Presta atenção nisso que eu estou te falando, só para quebrar um pouquinho o seu ego, arrogância, soberba, prepotência, que são coisas que o Senhor odeia. Quer amar o Senhor? Ame aquilo que Ele ama e odeie aquilo que Ele odeia. O que Ele odeia? Salomão já nos ensinou. Ele odeia arrogância, soberba, prepotência, maledicência, mau comportamento. Ele odeia isso. E Ele ama o quê? Amor, lealdade, sinceridade e equilíbrio. Está lá em Provérbios. Vai lá dar uma leitura no Provérbios. Ame aquilo que o Senhor ama e odeie aquilo que Ele odeia. E aí ele continua falando o seguinte: agora, pois, em partes nós vemos. Por que em partes nós vemos? Porque nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Presta atenção. Se nós passaremos algo que é infinito, conhecendo alguém que é infinito, tudo que nós conhecemos é apenas uma parte. É como se você estivesse na frente de um grande elefante. Ele está aqui, você está muito perto de um elefante, e quando você abre os seus olhos, você olha e acha que é uma parede. E conforme vai se afastando, tendo maior amadurecimento, você consegue ver mais parte da obra. Só que o que nós fazemos hoje, nesse tempo finito, sem maturidade, nós estamos vendo a obra de perto, tudo aquilo que o Senhor tem para nós de perto. Qual que é o convite? É começar a ter uma visão mais holística, uma visão mais ampla de tudo aquilo que Ele mostra. E mesmo assim, é muito pouco, nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Então, o que nós conhecemos agora é apenas uma parte. Presta atenção. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Por que obscuro? Como um espelho. Mas então veremos face a face. Por que obscuro? Sem clareza. A obscuridade é como a gente vive na escuridão. Presta atenção no que eu vou te falar. A obscuridade é como viver na escuridão. Escuridão significa trevas. Comprovado cientificamente que trevas ela não existe. A maldade ela não existe. O escuro não existe. Presta atenção que vai explodir o seu cérebro. Vou dar um nó agora. Você acha que o escuro existe, né? Que a maldade existe. Não existe. A ciência mostra e comprova que a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Assim como a maldade não existe, o que existe é a ausência daquilo que é bom. As trevas não existem. Existe a ausência de luz. Eu te pergunto, você que vive em trevas, seu casamento está em trevas, é só a falta de luz. O que é luz? É clareza. Luz é clareza. Você foi chamado como lâmpada para essa geração e não é possível colocar uma lâmpada, alguém que traz clareza, alguém que traz entendimento, alguém que mostra caminho. É impossível colocar uma lamparina debaixo da cama, pegar uma lamparina, colocar dentro de um armário. É impossível. Você foi chamado para iluminar, para colocar no topo de uma cidade, para você iluminar toda aquela cidade. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Por quê? Porque nós passaremos a eternidade. Eu preciso, para começar a ter clareza, mudar a forma que eu enxergo. Ou presta atenção, Mateus 6, versículo 22 diz o seguinte: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. Ele fala o seguinte: mude a sua percepção, mude a forma que você enxerga o mundo. Porque se você mudar a forma que você enxerga o mundo, o seu corpo será diferente. Você terá luz. Por quê? Porque agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro por causa da nossa maneira de olhar, de achar que nós somos a nossa fase. Paulo fala o seguinte: você não é sua fase, esquece essa fase. Isso já não faz parte a você. Você vai muito além dessa fase. Você precisa mudar a forma que você olha. Quando você mudar a forma que você olha, todo o seu corpo será luz. E ele continua falando o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Quer dizer, eu estou tão perto que eu não consigo enxergar. E está tão escuro
meu olhar, eu olho ainda como um menino. Um nível de arrogância, de soberba, de buscar meus próprios interesses, de maltratar, de não suportar, de não crer, de não esperar. É como um menino. O que eu preciso fazer? Começar a ter novas experiências e um novo conhecimento. Porque por isso que eu te falo, pare de viver um Deus. Pare de viver um Deus de ouvir falar. Pare de viver um Deus de experiência de outras pessoas. Comece a viver um Deus baseado nas suas próprias experiências. Final de semana a gente não tem o 459. 459 volta na segunda-feira. Segunda a sexta-feira. Eu sei que sexta-feira é o dia mais desafiador, né? É o dia que você não quer acordar. Porque sextou a vida inteira aprendendo sobre sextou. Só que lembre o seguinte. Que meninos fazem o que querem. Homens, e quando eu digo homens, eu falo sobre a raça humana. Eles fazem o que precisa ser feito. Escreve algo que eu vou te falar. Fazer o que você não gosta só mostra o quanto que você está comprometido com o resultado. Fazer o que não se gosta só mostra o quanto que você está comprometido com o resultado. Eu não sei se você entende. O seu corpo ele fala o seguinte: fica mais 5 minutos aqui. Fica mais 30 minutos. Mais 1 hora. E aí você fica estacionado na vida. Fazer o que não se gosta só mostra o quanto que você está comprometido com o resultado. Para a gente acabar o nosso estudo de hoje, o nosso horário de hoje, que eu não sei como são 5h52, eu não consegui nem entrar no conteúdo de hoje. A gente está só divagando naquilo que Paulo... Está fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido para você, escreve assim, é isso. Toda vez que você tiver um insight, você fala, é isso. Por quê? Porque o teu cérebro vai gravar. É uma âncora da PNL. É isso. Escreve aí, é isso que eu precisava para essa próxima fase. É isso que eu precisava para minha vida. É isso que eu precisava para prosperar. É isso. E ele continuou falando o seguinte, agora conheço em partes. Então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora 3 coisas. Eu quero que você guarde essas 3 coisas. A fé, a esperança e o amor. Quem anda comigo, os meus alunos falam, já me ouviram falar que eu digo, você precisa ter uma comunicação de fé, de amor, de esperança. É exatamente baseado nesse texto. Passando tudo, passando todos os afazeres, perecendo toda a linguagem, perecendo todos os dons, a única coisa que permanece é a fé, o amor e a esperança. Por isso que da sua boca precisa sair apenas palavras de fé, de amor e de esperança. Ou senão você será apenas um prato que retine, alguém que só faz barulho na sociedade e não gera frutos. E ele continua falando o seguinte, o maior deles, porém, é o amor. Que no dia de hoje, o amor genuíno, o amor de Cristo, daquele que veio nos trazer, nos mostrar qual é o verdadeiro caminho, a verdade, a vida. Aquele que veio mostrar realmente qual é o comportamento, ele esteja sobre a sua vida. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, quem sou eu para julgar outras pessoas ou julgar a mim mesmo? Pois o único que pode me julgar é aquele que me chamou. A vida nunca será sobre o próximo. Então pare de culpar seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seus amigos
o governo, seja lá o que você está culpando hoje. Pare de culpar isso. Nunca será sobre o próximo, sempre será sobre você e aquilo que você carrega e a forma que você decide viver a vida. Viver baseado no amor não é viver sorrindo em todos os momentos. Você precisa entender que existem momentos de guerra e momentos de paz. No momento de paz, você vai utilizar suas maiores qualidades. Mas nos momentos de guerra, você vai utilizar seus maiores defeitos. Coloca aí momentos de guerra e momentos de paz. No momento de paz, eu utilizo as minhas maiores qualidades. Quem anda comigo e está no momento de paz sabe de todas as minhas qualidades. Mas também, quando eu estou em guerra, as pessoas conhecem a minha pior versão. Todos os meus defeitos, porque é um momento de guerra. Um soldado bonzinho, ele não consegue avançar. Uma tropa boazinha não consegue avançar. Nunca será sobre os outros. A vida sempre será sobre você e aquilo que você se propõe a fazer. Fazer o que não se gosta, o que não está a fim de fazer, só mostra o quanto que você está comprometido. Por isso que o apóstolo Paulo falava o seguinte: morrer para mim é lucro. Porque o viver é Cristo. Não é mais aquilo que quer fazer. Ele falava, entrava num conflito tão grande. Paulo entrava num conflito tão grande porque ele falava o seguinte: ei, aquilo que eu quero fazer é o que eu não consigo fazer. E aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Esse era o grande conflito do apóstolo Paulo. E ele vivia nessa crise todos os dias. Então, um grande convite para você é: não seja menino. A gente fala que no ecossistema, não seja neném, que neném só mostra o seu nível de maturidade para suportar, para crer, para esperar, para sofrer. Então quer dizer que a vida é ruim? Não, Thiago. É sofrer, crer, esperar, suportar em paciência, em amor, em benignidade, em mansidão, em domínio próprio, não se irando, não buscando seus próprios interesses, não se vangloriando. Respira fundo aí. Vamos fazer um boot agora. Escreve nos comentários aí o código pro final de semana: sextou com amor. Ei, presta atenção. Amor não é aquilo que você fala. Amor é aquilo que você vive. E você vive decidindo diariamente. Ninguém acorda falando o seguinte: vou amar o mundo. Não, eu decido amar o mundo como ele me amou. É a única obrigatoriedade que eu tenho na minha vida. É amar o próximo como a mim mesmo. A Né perguntou: essa live vai ficar salva? Vai, né? Vai ficar salva. Eu vou responder algumas perguntas aí de vocês. Ela vai ficar salva lá no perfil, no meu perfil do Instagram, no feed. Vai lá, pós-live, você vai lá, deixa um comentário. Eu vi todos os comentários de ontem. Foi muito massa ver os códigos vocês destravando. Então deixa o código lá que mais fizer sentido para você. Coloca lá nos comentários e depois encaminha essa live para 3, 4 pessoas que precisam ouvir e desenvolver isso. E eu quero te fazer um convite. Se você entende desse pelotão, segunda-feira eu sei que é desafio. A sexta-feira é um dos maiores, o domingo é um dos maiores índices das pessoas fazendo besteiras. E a segunda-feira elas estão desmotivadas para o início de uma nova semana, sendo que segunda-feira é o melhor dia da semana. É onde você recebe uma nova oportunidade. Quero te convidar para segunda-feira estar aqui e trazer pelo menos uma pessoa. E aí depois eu vou te falar sobre isso daí. A gente vai falar sobre os códigos de prosperidade na próxima semana. Tá bom? Tira o dedinho do teclado. Bora fazer um boot. Senta na pontinha da cadeira. Coloca o ombro para trás, peito para frente. Respira fundo aí.
Respira fundo. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Mesmo falhos e pecadores, todos os dias o Senhor nos entrega uma nova oportunidade de cumprir o Teu chamado. Como eu sou grato, porque o Senhor nos desperta todos os dias para algo novo, nos chamando todos os dias para sair da função de meninos e crescermos em sabedoria, entendimento, dons e talentos, mas principalmente chamado para amadurecer no Teu conhecimento. Assim como existe um batalhão com sede e fome da Tua justiça, sede e fome da Tua palavra, aqui se levanta o batalhão todos os dias. Eu te peço que o Senhor possa voltar os Teus olhos a esse pelotão que tem fome e sede da Tua palavra. Eis um pelotão que desperta todos os dias para colocar pressão no sol, para fazer aquilo que precisa ser feito e amar verdadeiramente o próximo como a si mesmo. Então ensina-nos, coloca em nós um coração moldável, um coração segundo a Tua vontade, um coração segundo o Teu discernimento, um coração maduro e íntegro debaixo da Tua vontade, um coração que seja bondoso, que seja paciente, que não se ire facilmente, que não busque os seus próprios interesses, mas um amor que suporta, um amor que sofre, um amor que crê, um amor que espera. E é isso que nós pedimos todos os dias, que o Senhor possa colocar em nós essa paixão, a paixão pelo próximo. Assim como o Senhor um dia nos amou, que nós possamos amar o próximo. Veja você agora, nessa sexta-feira, amando verdadeiramente. Quando eu digo amar, não é de uma forma pejorativa. Veja você amando, sendo paciente, sendo bondoso, não se vangloriando, não buscando seus próprios interesses, não se irando facilmente. Veja você amando o seu cônjuge. Veja você amando seus filhos, veja você amando seus colaboradores, veja você amando as pessoas que estão próximas a você. Chegou uma nova fase de amor, porque essa fase ela é numa decisão. Você pode hoje subir um novo nível de amadurecimento em amor, decidindo amar todos os dias. Coloca um sorriso no seu rosto, esfrega as tuas mãos. Esfrega suas mãos. Fala o seguinte, é isso. É isso que eu precisava para uma nova fase. É isso que eu precisava para um novo nível. Bora tocar terror na terra. Tamo juntos, até depois do fim. Bora tirar um print, tira um print aí. Aê! Tira o print, coloca um código que você mais aprendeu no dia de hoje e bora prosperar. Eu vou colocar essa live lá no feed. Vou colocar lá no feed. Vai lá, deixa um comentário daquilo que mais fez sentido para você hoje e marca uma pessoa. Marca uma pessoa e encaminha a live para 3 pessoas lá que mais faz sentido. Bora! Chegou o tempo desse batalhão que a natureza espera ansiosamente, que é a nossa manifestação. Tamo juntos até depois do fim. Bora tocar o terror na terra. Valeu, gente. Abençoe.